Esse mês nós vamos estar estudando livros históricos, né? Livros históricos. O escritor, o pastor Hermes Cavalheiro, é aquele pastor, aquele professor que a gente sempre assiste ele nas aulas, né? Ele que é o escritor dessa matéria. E esse livro no IBAD, esse livro ele é novo no IBAD, né? Porque era esse outro livro aqui, ó. Era esse outro livro do pastor Ednei Andrade. Também é muito bom. No entanto, eu vou estar fazendo uma menção dele também junto. Entendeu? Vou estar fazendo uma menção dele junto, que tem algumas coisas muito boas aqui. Inclusive eu preparei um esboço que eu postei que eu coloquei na lousa, né? Só que como não ficou muito bem escrito devido à caneta, eu digitalizei o esboço e eu vou estar passando o esboço lá no grupo, em PDF, que somando, né? Somando a matéria para melhor acrescentar ao conhecimento dos irmãos, né? Vamos começar então, irmãos. Vamos começar livros históricos, unidade 1, a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel. Nesses livros históricos nós vamos compreender melhor toda a trajetória de um povo que foi escolhido por Deus para ser luz entre as nações, né? Povo que Deus escolheu para ser luz. Aí na unidade 1 nós vamos estudar os livros históricos, Josué, Novo Tempo, Novos Desafios. Capítulo 3, Juízes, Tempos de Infidelidade, Opressão e Livramento. Capítulo 4, Ruth, o teu Deus é o meu Deus. E o capítulo 5, Samuel, fala que o teu servo ouve. Se caso vocês verem que vai ficar muito tarde para vocês dão um toquezinho para mim, que daí a gente para, porque essa matéria, essa unidade está um pouco extensiva, sabe? Inclusive em 2 horas de estudo aqui nós não conseguimos desenrolar toda a matéria, porque são aulas muito boas, né? São umas aulas muito boas. Aí no capítulo 1 tem os livros históricos. Os livros históricos nada mais é do que Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí que vai de Josué até Esther. É o que vale os livros históricos, né? Aí no capítulo 1 também nós temos a importância da história. A importância da história. Diz assim: a história, em termos acadêmicos, é uma disciplina ou área do conhecimento humano que trata dos mais diversos assuntos, trazendo à memória os principais fatos ocorridos de grande relevância durante a trajetória da vida de uma pessoa, de uma família, de um grupo, de um povo. Foi no desenrolar dos acontecimentos que envolve a nação israelita e que a vontade de Deus e os seus propósitos eternos se revelam através de homens e mulheres comuns das mais variados padrões familiares, econômicos, sociais, tipos e personalidade com o qual sentimos emoções e comportamentos diversos. Dentro dessa trajetória que nós vamos estudar a história de Israel. No entanto, é tido em termos acadêmicos, ou seja, na escola, o que nós estudamos? Estou até com vontade de fazer essa faculdade, né, de história. No meios acadêmicos você estuda história. E quando você estuda história, o que você estuda? O desenrolar de todo um povo, o desenrolar de uma nação, né?
desenrolar de todo fatos e acontecimentos que aconteceram. Então, no entanto, quando você estuda aí a partir da quarta, quinta série, sexta série, você estuda uma disciplina chamada História, né? História. Onde você estuda, você vai até o terceiro colegial, você vai estudando essa disciplina chamada História, porque é muito importante no decorrer da vida do ser humano, né? A história. Já visto que toda a Bíblia é considerado por muitos um livro histórico, porque de Gênesis a Apocalipse nós podemos ver o desenrolar da história, né? Desenrolar da história. Mas dentro de uma classificação teológica é separado, né? Pentateuco, foram os 5 primeiros livros que nós estudamos. Ele é separado como Pentateuco, sim, tem as leis, tem as ordenanças divinas, mas também é um livro histórico. Porque ali nós vemos a história de Abraão, a história de José, a história de Jacó, a história de Noé, né? A história no desenrolar da criação do homem. Então, dentro da linguagem teológica, é chamada de Pentateuco, mas também é um livro que conta a história. Aí tem esses livros, chamados de livros históricos, que nós estamos estudando. Eles são classificados como livros históricos para nós, numa linguagem teológica. Depois, nós vamos estudar mês que vem, livros poéticos, que são livros que vai de Jó até Cantares de Salomão. Passa por Salmos, passa por Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? São livros que estão escritos em formas poéticas. Por exemplo, o livro de Jó narra a história do patriarca Jó em forma poética, mas não deixa de ser uma história. Nós vamos depois estudar profetas maiores, profetas menores. São livros proféticos? São livros proféticos, mas não deixa de contar também histórias. Daniel, capítulo 1, por exemplo, conta a trajetória de Daniel, o desenrolar da história de Daniel. Então não deixa de ser um livro histórico. Aí os livros históricos que nós temos em mãos da nossa Bíblia, ela está dividido em 2 categorias, né? No caso da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica ela é dividida em 2 livros, os livros históricos. Juízes, a nossa Bíblia no caso está assim, ó, Juízes, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que dentro da categoria da Bíblia aos Hebreus, melhor dizendo, me perdoe, a Bíblia aos Hebreus, a Bíblia dos Hebreus, Antigo Testamento, né? Os livros históricos estão divididos em 2 categorias, está aí na página 19. Está dividido em 2 categorias, está assim, ó, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. São chamados de profetas anteriores. Por conseguinte, depois tem Ruth, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, são reconhecidos como escritos. Essas são as qualificações, as divisões dos livros no Antigo Testamento dos Hebreus, né? Para nós é aquilo que nós já falamos, né? Começa em Josué, termina em Ester. Isso aí nós vimos bem ali na introdução, né? Introdução bíblica, se lembra? Tem a divisão, né? Tem a divisão do livro dos Hebreus, né? Aí ao finalzinho da página 19 tem assim, ó, uma breve síntese de cada livro, né? Uma breve síntese. O que é uma breve síntese dos assuntos? É um breve relato de cada livro, né? Uma pincelada de cada livro. Aí começa com Josué, né? Livro de Josué,
Contém 24 capítulos que narram a conquista de Canaã, as lutas, guerras travadas com os povos que habitam no local, pecados cometidos, bem como a divisão das terras da tribo de Israel. O livro se encerra falando da morte de Josué. Juízes. É o livro que apresenta homens que foram levantados por Deus para salvar a nação de Israel da opressão dos vizinhos, em decorrência dos próprios pecados cometidos contra Yahvé. São o livro dos juízes, é os altos e baixos, né? Nós vamos falar já já sobre isso. Ruth é o pequeno e precioso livro do Ruth, que tem apenas 4 capítulos e relata a história de uma moabita que recusou a abandonar sua sogra Noemi e a voltar para suas famílias após ter ficado viúva. 1 e 2 Samuel retrata um período da história em que o distanciamento das leis do Senhor começou a dominar os corações dos homens de Israel através dos graves pecados, como idolatria, por exemplo. Os líderes religiosos estavam comprometidos com o erro de transgredir contra o Senhor. Samuel é o personagem que ganhará notoriedade no seu tempo, como sendo um homem que serviu a Deus. Depois narra a história de Saul, a história de Davi, Salomão. 1 e 2 Samuel. 1 e 2 livro dos reis fala sobre os registros que relatam os grandes acontecimentos que envolvem os reis de Israel. 1 e 2 Crônicas formam uma única obra da tradição apresentadas por Esdras, o sacerdote. Também, na realidade, Crônicas também faz um traçado interessante, dá um apanhado interessante sobre Samuel e reis, né? São as crônicas dos reis, né? Esdras e Neemias são 2 homens levantados por Deus para restaurar a nação de Israel depois da devastação causada pela Babilônia, através de Nabucodonosor. Deus usa Esdras e Neemias. E para finalizar, o livro de Esther, que é a rainha Esther, que contém 10 capítulos, que narra a salvação e livramento do povo de Israel, a qual traça a narrativa do livro de Esther. Como eu já disse, irmãos, é uma pequena síntese do livro dos livros dos livros históricos, né? É uma pequena síntese dos livros históricos. Tem alguma pergunta aqui no capítulo 1? Aí o capítulo 2 está assim, ó, Josué, o novo tempo e novos desafios. Josué, novo tempo e novos desafios. Josué, o sucessor de Moisés. Vocês se lembram disso, né? Josué, na realidade, Josué, o nome Josué, a princípio, o nome de Josué é Oséias, filho de Num. Josué é conhecido, aprimore, como Oséias, filho de Num. Moisés que mudou o nome dele de Oséias para Josué, que significa Yoshua, que tem o significado de Yahvé é a salvação, página 24. Né? É tão importante a gente observar que o quê? Que essa história de Josué, ela tem um relato muito importante, porque Josué ele estava com Moisés no Monte Sinai. Ele foi um dos 70 escolhido por Moisés para ajudar a carregar o fardo do povo, Números 11, né? Estava junto com Caleb quando trouxe aquela boa notícia. Se lembra que foram 12 espias, né? Só 2. Se lembra? Isso, Josué e Caleb. Né? Josué, ele tinha uma obediência muito grande, vale ressaltar que ele, com o sucesso que ele teve, é claramente que está bem retratado concernente à sua obediência à palavra de Deus, à obediência do Senhor e a Moisés. Aí dentro desse livro aqui, ó, tem algumas características
de Josué que eu vou estar passando para vocês. Depois vai estar lá no grupo em PDF, tá bom? O esboço. Até se Takeshi-san quiser pregar, dá para pregar em cima disso, hein? Dá para pregar em cima disso. Josué, como ele foi um sucessor escolhido por Deus, aqui o pastor Ednei Andrade, nesse livro, ele traça algumas características de Josué, um sucessor escolhido por Deus. Ele traça o peso da sucessão, as palavras de ânimos a Josué, a identificação de Josué com Moisés e o mover de Deus na vida de Josué. Primeiro, o peso da sucessão. Por que o peso da sucessão? Por que nós podemos traçar esse pensamento, né, do peso da sucessão? Houve um peso em Josué. No entanto, no capítulo 1, Deus ele tenta animar Josué, né? Josué, tende bom ânimo, não te desanimes, não é assim? Por quê? Josué, ele sentiu o peso de suceder a Moisés. Porque Moisés, ele foi um líder chamado por Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus. O povo tinha grande estima por Moisés. Haja visto que às vezes o povo murmurava, mas o povo tinha grande estima, o povo respeitava Moisés. Então, quando Moisés morre e Deus fala para Moisés separar Josué em seu lugar, ele sente o peso, porque afinal de contas ele não estaria substituindo qualquer um, ele estaria substituindo Moisés. Então o que ele sente? Ele sente um peso, né? Então uma das primeiras características é que Josué, ele foi humilde em sentir o peso da sucessão. Porque se ele não é humilde, ele fala, não, isso aí é mole pro gato, Deus me escolheu mesmo porque eu sou bom. Eu sou o cara. Né? Não, ele foi humilde, entendeu? Então ele sentiu o peso. Né? Se é outro, diz, não, se Moisés fez, eu faço também. Se Moisés foi, eu vou. Se Moisés reagiu assim, eu também, né? Mas não, ele sentiu o peso. Segundo, palavras de ânimo. Deus, ele vai e fala com Josué. Palavras que vêm animar. Não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desanime, tem bom ânimo, né? Palavras de ânimo. Por quê? Ele precisava ser animado pelo Senhor, para que ele pudesse assim tomar iniciativas para que viesse estar diante de Deus. Terceiro, a identificação de Josué com Moisés. Identificação, o que eles se assemelham? Qual é a semelhança? Qual é a identificação que Josué tem com Moisés? Primeiro, Moisés era estrategista. Josué também foi estrategista. Qual foi uma das estratégias que Deus delegou a Moisés e que Josué também ele usou de estratégia? Qual a estratégia? Primeiro, Deus, através de Moisés, mandou 12 espias na terra. Acabei de falar, você lembra? 12 espias? Josué foi um deles. Agora, quando Josué ele está na liderança do povo, o que o Josué faz? Envia 2 espias. Você lembra que eles ficaram até na casa de Raabe, os 2 espias? Então, nesse quesito, estrategicamente falando. Segundo, milagres inicial. Qual foi um dos principais milagres que Deus realizou na vida de Moisés, que tomou uma notoriedade tremenda? A abertura do Mar Vermelho. Né?
A abertura do Mar Vermelho tomou assim uma proporção muito grande no ministério de Moisés, né? Agora, quando Josué está evidenciado como líder, qual é a característica que Deus mostrou que está com ele? Abriu o Rio Jordão. Entendeu? Terceiro, revelação. Moisés era um homem que tinha uma revelação divina. E Josué? Josué, ele não poderia viver na revelação de Moisés. Josué, ele precisava ter também uma experiência de revelação com Deus. E a Bíblia fala que o Cristo pré-encarnado se manifesta numa teofania, Josué. Aquele príncipe que Josué, quando enxerga ele à noite, de madrugada, Josué saca da sua espada e pergunta para ele: tu és por nós ou contra nós? Ele diz: Josué, eu não sou contra nem a favor, eu sou príncipe dos exércitos celestiais. Aí a Bíblia diz que Josué, e ele fala para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. A Bíblia diz que Josué tira a sandália dos pés e o adora. Anjo não aceita adoração. Por que é que aquele anjo aceitou a adoração? Porque não era um anjo. É a pré-encarnação do Cristo vivo. É chamada de teofania. Se lembra quando nós estudamos em sistemática, angelologia? Que anjo não aceita adoração? Por que é que esse anjo do Senhor aceitou a adoração? Porque não é um anjo comum. É o Cristo, a teofania, a manifestação de Deus aos homens. E também tem o mover de Deus na vida de Moisés. E o mover de Deus na vida de Josué. Por exemplo, as muralhas caem, mas a casa de Raabe fica. O rio Jordão é aberto, mostrando para os israelitas que Deus era com Josué. As muralhas caem por terra e Deus mostra. Homem não poderia derrubar aquelas muralhas, mas Deus, né? O pecado de Acã, Deus revelou para Josué quem era, quem foi e o que aconteceu. Que ali estivesse aquele pecado naquele lugar. O que acontece, irmãos? Vou tomar um tempinho aqui, mas eu vou falar. Isso que eu vou falar para vocês está na página. Está na página 30. Ai e a tragédia. Ai e Acã. A tragédia sobre tragédia. O que acontece? Quando eles vão tomar Jericó, que está até aqui na página anterior, né? A conquista de Jericó na página 28. O que acontece? A ordenança, qual era a ordenança? Não pegar nada. Pegar nada. E o que Acã faz? Acã, ele... Isso, né? Isso, tudo o que estava naquela cidade era anátema. Era amaldiçoado, tudo que ali estava, não era para pegar nada, era para destruir tudo. Mas Acã tomou posse daquilo que Deus disse que não era para tomar. Aí o que acontece? Eles destruíram e agora tem a pequena cidade de Ai. E o texto diz aqui: os acontecimentos posteriores não foram nada favoráveis. Acã, desobedecendo a palavra, cometeu grande pecado, escondendo o anátema. Por conta disso, Ai, uma pequena cidade localizada a oeste de Jericó, seguiu vitória sobre Israel,
que foi tomada pela arrogância que se achou que venceria a batalha com um número menor de soldados, apenas 3.000. Ao parecer de tamanha derrota, o coração do povo se derreteu como água. Josué, quebrantado diante do Senhor, obtém direção certa para a solução do problema. O que acontece? A cidade é pequena, não precisa ir muitos soldados, vão apenas 3.000. Porque a cidade é pequena, não precisa ir todo. Mas o que acontece? A Bíblia diz que os soldados morreram na batalha e um arauto veio e disse: o povo todo ficou abismado, mas por quê? Pecado no meio do povo. Mas só que Deus revelou a Moisés. Aí diz assim: amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem, e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Diz mais aqui: conforme fora dito, aconteceu, e Acã, filho de Carmim, confessou a sua transgressão, que havia roubado e escondido na sua tenda a capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Josué levou Acã e sua família tudo o que possuía ao vale de Acor, e lá todo Israel apedrejaram, queimando-os com fogo. Josué capítulo 7, versos 25 e 26. Em seguida, aí foi derrotada por Josué e edificou um altar ao Senhor em Ebal. O que acontece? Por causa de muitos morreram. Por causa de a família morreu. Mas por que a família? A família não é o corpo? A família é o corpo. Se uma pessoa da família, ela acontece algo com ela, toda a família não está envolvida? Toda a família não se mobiliza? Porque a família, querendo ou não, é um corpo. Entendeu? Um pecou, todos pagaram. Aí Paulo diz assim, lá em Coríntios 11:30, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja está passando um problema. E Paulo, ele trata a igreja de Corinto como um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo, ele identifica pecados na igreja de Corinto. Por isso que a igreja de Corinto estava desorganizada. Por isso que a igreja de Corinto havia uma manifestação que Deus estava muitas das vezes sendo colocado em dúvida a manifestação de Deus ali. Porque capítulo 5 fala de um pecado de um incesto, do menino que dormia com a madrasta. Capítulo 1 fala que havia briga entre os irmãos, contenda entre eles. Capítulo 6 fala que um ia ao juízo contra o outro. Capítulo 7 fala que maridos abandonavam as esposas abandonavam marido. Havia uma briga muito grande, uma defraudação geral de marido com esposa e esposa com marido. Estava havendo esse grande problema na igreja de Corinto. Capítulo 6 também, Paulo trata da imoralidade, do pecado, pessoas se prostituindo. Capítulo 10 estava tendo um pecado dentro da igreja semelhante, e Paulo faz um paralelo. Sempre que nós estudamos Pentateuco, Paulo faz um paralelo, de Israel no deserto com a igreja peregrinando. Então Paulo diz assim, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque quando um membro está defeituoso, todo o corpo sente. Pecado não tratado gera um câncer. Uma doença não tratada gera câncer.
câncer gera morte. Há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Entendeu? Então, por causa do pecado de Acã, muitos morreram e pagaram o preço. E hoje em dia, infelizmente, estamos vivendo em igrejas de cuja o pecado é encoberto, o pecado está embaixo do tapete, às vezes por causa do dízimo que é alto, às vezes por causa da posição eclesiástica que reverendo A ou B ou C tem diante, às vezes por causa do tempo daquele obreiro que está ali, ou da obreira, ou de A, ou de B, ou de C. Paulo mandou expulsar tal membro, Paulo mandou tirar. Será que nós somos melhor que Paulo? Você está entendendo? Então, o que acontece hoje, infelizmente, é o que tem acontecido em muitas igrejas. Na conquista de Jericó, nós podemos observar que houve ali aquelas muralhas que caíram, né? As muralhas caíram, deram 7 voltas, né? No 7º dia, eles deram mais 7 voltas. Ao total, 13 voltas. Segundo o historiador, aquelas muralhas eram grandes, e segundo o historiador também, diz que as casas faziam partes das muralhas, entendeu? Paredes das casas faziam parte da muralha. Por isso que quando as muralhas caíram, a única casa que não foi destruída foi de Raabe. Entendeu? A única casa que não foi destruída foi de Raabe, porque fazia parte, as casas faziam parte das muralhas, né? Para a tomada de Canaã, no caso na página 26, Canaã, já visto que diz aqui, ó, o nome Canaã foi herdado do neto de Noé. O próprio Canaã é conhecido também pelo nome de Palestina ou Filistia. A extensão do território é pequeno, 240 quilômetros de Dan norte e Berseba sul, e 90 quilômetros de Gaza ao Mar Morto. No entanto, sua importância reside no fato de estar localizada em uma região altamente estratégica, sendo o eixo de passagem entre Europa, África e Ásia. Aí eu até coloquei no grupo lá para os irmãos o seguinte, que Canaã havia alguns propósitos de por que Deus escolheu Canaã. Um dos motivos porque Deus escolheu Canaã. E o pastor Ednei Andrade, nesse livro aqui, eu vou estar passando para vocês, ele fala de pelo menos 3 principais propósitos de Deus ali. Primeiro, na conquista de Canaã, fala-se acerca do propósito da geografia, da parte geográfica. É aquilo que o pastor Hermes diz aqui, o seguinte, ela estava localizada num eixo central. No eixo central. Ou seja, era um local de estratégia. Era um local estratégico. O nosso pastor aqui, ele diz assim, o pastor Ednei diz assim, Canaã, na realidade, está localizada no eixo central desses 3 continentes. Havia essa divisão. E Canaã está registrado no centro da Terra. O globo da Terra é redondo, né? Oval, né? Canaã está no centro. No centro. E se você pegar Jerusalém, Jerusalém está no centro, no centro do centro. Aí Jesus diz assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio.
A Bíblia diz que Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha ardente. Lembra Daniel capítulo 3? Aí de repente o rei Nabucodonosor dá uma olhadinha e diz assim, ó, porventura não jogamos 3 e vemos o quarto homem que está no meio. Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão Pedro, não tinha lugar para entrar, o paralítico que os 4 amigos conduziram, Marcos 2 está escrito isso, os amigos não tinham como colocar ele ali, o paralítico ali, mas a Bíblia diz que eles subiram, abriram o telhado e desceram o paralítico, na onde? No meio da casa, porque Jesus estava no meio. Lucas narra a história daquela mulher que entrou com corcunda no culto. Aí Jesus chamou ela para onde? Para o meio. Aquele homem mirrado num culto dia de sábado, Jesus chamou aquele homem para ser curado, chamou ele para onde? Para o meio. Entendeu? Então, se lembra quando nós estudamos Cristologia, ou até mesmo o tabernáculo ficava na onde? No meio do povo. O povo habitava em volta e o tabernáculo no meio. Quando nós estudamos Cristologia, se lembra que Cristo ele tem que estar no meio. Então por que Deus escolheu Canaã? Está no meio. Geograficamente falando, Deus escolheu Canaã porque Canaã estava no meio. Segundo motivo, Canaã era uma terra frutífera. Lá mana leite e mel. Terra boa, abençoada, terra próspera. Isso aí está no esboço que eu postei, que eu vou postar, né? E nesse livro aqui eu tô dando acréscimo para vocês. Eu estou acrescentando. Eu vou postar ainda isso lá no grupo, não tem ainda. Então eu estou dando o bônus que eu dei para o núcleo presencial aqui, eu estou dando para vocês, entendeu? Eu tô acrescentando. Se vocês quiserem menos, a gente dá menos comida. Né? Isso, se caso vocês achar que tá longo, a gente para. Qualquer coisa vocês me falam, eu paro, depois eu gravo a aula sozinho, entendeu? E posto lá. Não tem problema não. Ah, entendi. Geograficamente falando, central, estrategicamente, Deus é o Deus de estratégia. Segundo, terra boa, maravilha. Terceiro, era um lugar pequeno e limitado. Ali na geografia, eu creio que esse mapa tem aí, né? Esse mapa tem aí. Página 32. Depois, quando nós estudarmos geografia bíblica, vai ficar mais enfatizado. As grandes nações estavam em volta, tanto o Egito, entendeu? As grandes nações estavam em volta. E Canaã era pequeno. Então, naquele período, Deus queria mostrar para eles que eles eram limitados. As nações vizinhas, elas acreditavam muito nos deuses para vencer as pelejas. Nós vamos até falar isso em Samuel. Então,
Israel, por estar limitado, eles tinham que crer piamente que Deus estaria com eles. Que aquelas nações, mesmo sendo grandes e poderosas, aquelas nações não os venceria. As nações vizinhas, grandes nações. Porque o Deus Criador dos céus e da terra estava com eles. Por que é que nós vemos, e nós já vamos falar daqui a pouco sobre o livro de Juízes, que os midianitas vinham, os filisteus vinham e tomavam conta? Porque o povo, eles se afastavam de Deus. O povo se afastando de Deus, eles não têm a proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas o que eles faziam? Eles desviavam, eles saíam debaixo da sombra. Então as nações vizinhas vinham e... Entendeu? Eles diziam, eles atribuíam as suas conquistas e as suas grandes vitórias aos deuses, né? Entanto, daqui a pouco nós vamos chegar em Samuel, nós vamos falar quando a arca é tomada, né? Quando a arca é tomada. Então, estrategicamente falando, geograficamente falando, central, frutífera, limitada. Segundo, religiosa. Deus queria que o seu povo estivesse no centro e que a religião, a palavra religião, significa religar, ou a religação do homem com Deus. Israel deveria ser luz para as nações. Ali eles deveriam exterminar os deuses. Exterminando as nações que ali estavam, exterminaria os deuses. E haveria um Deus que seria entronizado no centro. Qual era o Deus? Iavé. Iavé. Entendeu? Terceiro, sociologicamente, o extermínio do povo ímpio que não quis de saber e obedecer a Deus. Tanto o pastor Ednei, ele fala sobre tanto Abraão quanto Melquisedeque foram homens piedosos que viveram naquelas nações, viveram ali, e aqueles povos não se converteram ao Senhor. Deus deu tempo para aquele povo que morava em Canaã se arrepender. O povo ficou 430 anos no Egito. O povo, os cananeus, os heteus, fariseus, jebuseus, os zeus da vida, né? Os fariseus, aquele povo, os zeus, todo aquele povo que Deus mandou exterminar, eles tiveram tempos para se arrepender, mas eles não se arrependeram. Então, falando de uma sociologia, Deus iria tirar aquele povo ímpio, exterminar os deuses, aquele povo desobediente, iria implantar o seu povo ali, colocar o seu povo ali. Então o que Deus queria que o povo fizesse? Que o povo estivesse ali para os novos desafios e das tomadas de decisão, para que eles viessem glorificar a Deus naquele lugar e para que as nações que ali estavam pudessem contemplar que o Deus dos hebreus verdadeiramente era o Deus Todo-Poderoso. Aí na página 33, aí nós já voltamos para o livro, na página 33 tem os eventos finais, né? Os eventos finais da história de Josué. Os eventos finais da história de Josué 2.8. Deixa eu achar aqui 2.8. Diz assim, ó: Josué em seus últimos dias conclamou ao povo a obedecer aos mandamentos do Senhor,
e alertou acerca dos perigos da desobediência. Eu vejo aqui em Josué, irmãos, e Josué já estava velho, então quando Josué morreu, eles ainda não tinham conquistado todo o território. Ainda faltou uma parte ainda da conquista, entendeu? Eles ainda não tinham conquistado todo o território. Então Josué, ele falou para que o povo viesse servir ao Senhor. Está aqui no capítulo 24, né? Serviu, pois, Josué ao Senhor todos os dias, e todos os dias dos anciões que ainda viveram, muitos depois de Josué, aos quais sabiam de toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Naquela parte do campo de Jacó, comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram no outeiro de Finéias, filho que fora dado na montanha de Efraim. Mas antes de Josué morrer, o pastor aqui ele fala sobre o quinhão de Caleb. O que é o quinhão de Caleb? A herança de Caleb que Deus havia prometido. Quando Josué e Caleb voltaram, antes de Josué morrer, Caleb ele foi lá e falou: rapaz, Deus através de Moisés tinha me prometido. Ele agora estava com 80 anos ou 85 anos, já havia se passado mais de 40 anos. Ele foi até Josué e reclamou da sua herança. E Josué foi lá e deu a parte da herança, que pertencia a Caleb, pela sua fidelidade, que o próprio Deus, através de Moisés, havia prometido. Então, eu vejo em Josué, irmãos, duas questões. Josué ele não colocou um líder sobre Israel, para nós entrar em Juízes. Morte de Josué, nós já vamos fazer a passagem para Juízes. Josué não deixou um sucessor. E outro problema de Josué, a aliança que Josué fez com os gibeonitas. E Deus havia falado para não fazer aliança. Entendeu? Deus falou o quê? Quando vocês atravessarem o Jordão, quando forem entrarem na terra, vocês têm que exterminar, tirar todos. Você está entendendo? Aí o que o Josué faz? Josué, além de não colocar um sucessor, Josué faz aliança. Eles não fazem toda a conquista de toda a terra. Aí o que acontece? O povo não tinha rei, o povo não tinha líder. E qual é a frase célebre do livro dos Juízes? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Porque não tinha líder. Ovelha sem pastor é ovelha dispersa. Entendeu? Aí o que acontece? Capítulo 3. Juízes, o ciclo de infidelidade, opressão e livramento. Por que esse ciclo? Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que o povo obedecia a Deus, Deus mandava um juiz, o povo desobedecia. Nós entramos em Juízes. Está aí, capítulo 3. Página 35. A autoria do livro dos Juízes. O livro de Juízes abrange aproximadamente 300 anos, que datamos a partir da cronologia do Êxodo do século 18 a.C., é claro, né?
insere-se no período em que se estende dos séculos 17 ao século 11 a.C. Outra forma da datação ocorre quando o êxodo é situado em um tempo mais remoto, por volta do ano 15. O livro de Juízes, irmãos, tudo diz aqui, ó, na página 36, a visão tradicional aponta para o Samuel. A tradição diz que foi Samuel que escreveu o livro de Juízes. Ele não foi o primeiro juiz, ele foi o último juiz. Último juiz. O primeiro, ele foi o último juiz, ele foi sacerdote e foi profeta. Dos profetas, nós podemos dizer que Samuel, ele foi um dos primeiros profetas, podemos assim dizer. Ele que fundou a escola dos profetas. Nós vamos falar isso no livro de Samuel, que é bem no finzinho, no capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos falar do livro de Samuel e da pessoa de Samuel. Capítulo 5, página 57. Samuel, fala porque o teu servo ouve. Aí nós vamos desenrolar mais sobre a vida de Samuel. Mas o cenário do livro de Juízes diz assim, ó, o livro de Juízes tem um início com a informação de que Josué havia morrido. Acabamos de falar, Josué morre. E com isso os filhos de Israel começaram a perguntar ao Senhor por que deveriam subir para pelejar contra os cananeus. A resposta divina foi que Judá subiria e que a terra tinha sido dada em suas mãos. Subirei eu, sim, mas quem subirá ao primeiro? Aí diz, Judá subirá. Judá subirá. Então há essa transição do livro de Juízes, né? Com a morte de Josué, inicia-se o novo ciclo, né? E sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, diz aqui, né, na página 39, os juízes. No período dos juízes, período histórico, é um tanto obscuro. Haja visto que não fala de unção, eleição ou sequer função. A dificuldade também reside no tocante à função espiritual. Não há referência ou ligação às práticas religiosas e não há ênfase na mensagem de volta ao Deus de Israel, embora tenham agido em nome do Senhor, com fé e através da sua palavra. Ou seja, não existe o termo de dizer assim, ó, foi ungido um juiz. Não tem isso. Não é dom, não é unção, não é chamada. Embora eles tenham agido em nome do Senhor e eles tivessem com fé, com determinação, com propósito, com voto, tudo em nome de Deus, não havia uma unção específica, entendeu? Ah, fulano ali foi ungido o juiz. Daqui uns dias vão inventar isso nas igrejas, né? Já tem unção para tudo, né? Unção disso, unção daquele outro mais, daqui uns dias vão inventar. Unção para juiz. Apesar que já tem juiz. Oi? Já visto que já tem juiz na igreja, né? Aqueles que julgam todo mundo, né? Não tem a capacitação e às vezes não tem nenhuma ordenação e nenhuma graduação para tal, mas já tem um monte de juiz na igreja, né? Oi? Nós vamos falar isso agora. Tentar esse quadrinho aí, né?
É qualificado, irmãos. Os pesquisadores do assunto costumam dividir os juízes em dois grupos, maiores e menores. Os maiores são, eles dividem em dois grupos, tipo os profetas maiores e profetas menores. Eles dividem os juízes também em dois grupos, juízes menores e juízes maiores. Os maiores são Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. São chamados de juízes maiores. Depois tem os menores. Por que menores? No caso, eles falam acerca do chamado devido à extensão de suas narrações. Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. Tem alguns aqui que nós nunca ouvimos falar, né? Ninguém prega sobre eles, né? Mas nós vamos aqui, é claro que se nós for falar juiz por juiz, nós vamos tomar muito tempo. Se nós formos pegar todos esses juízes e for falar um por um, nós vamos gastar muito tempo aqui. Entendeu? Então, como tem um livro, o que nós vamos fazer nesse exato momento? Nós vamos fazer uma síntese. O que é uma síntese? Um breve comentário sobre 3 juízes: Gideão, Jefité e Sansão. Pode ser? Porque se nós formos se nós formos falar de todos os juízes, nós vamos gastar muito tempo aqui. Do Tola. Do Tola. Vamos lá. Um dos mais conhecidos, que está no capítulo 11, no caso, é o Jefté. Vamos falar do capítulo 6, né? Capítulo 6 está quem? Está Gideão. Malhando trigo na onde? Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Mas o que Deus fala para Gideão? Os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. Tempo de opressão. 7 anos oprimido. Aí o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é comigo. O Senhor é contigo. Mas se o Senhor é comigo, por que está acontecendo essas coisas? Aí ele faz uma prova. Se lembra? Novelo de lã, Deus é comigo, vai ficar molhado em volta. Ficou molhado em volta e o novelo de lã seco. Deus é comigo, vai molhar o novelo de lã e o redor vai ficar seco. Aí Gideão viu que Deus verdadeiramente era com ele. E Deus, através de Gideão, livrou o povo das mãos dos midianitas. E o povo ficou 40 anos em sossego. Tempo de paz, diz aqui na página 39, nesse quadrinho. 40 anos. 40 anos. O povo voltou-se ao Senhor. Deus deu livramento. O povo ficou crente. A porta se abriu. O carro novo chegou. A roupa nova. Teologia da prosperidade come farto. Todo mundo é crente, porque tem bênção. Aí o povo desvia. O povo desviando, lá vem os opressores. Opressão. Vamos falar de Jefté. O povo ficou oprimido. Jefté, os opressores eram Amon, opressão 18 anos. Aí o povo vai atrás de quem? De Jefté. Quem era Jefté? Jefté é filho de uma prostituta. Os irmãos rejeitaram ele. Os irmãos jogaram ele para fora de casa. Capítulo 11. Começa a partir do capítulo 10, né? Vai até o capítulo 12, a história de Jefté.
A opressão é tão grande que os anciões vão atrás de quem? Jefté. Aí diz, não, rapaz, vocês mandaram eu embora, agora vocês querem que eu fique com vocês? Ou seja, eu não servi aquela hora, agora eu sirvo? Né? Mas a Bíblia diz que Jefté, Deus foi com ele. E ele livrou Israel. Livrou o povo. Deus deu vitória. Mas Jefté, ele fez algo, não sei se vocês vão lembrar. Ele fez um voto de que se Deus... Aham, vocês lembraram, né? Então, Jefté, ele fez um voto que ele sacrificaria a filha dele. Aí há um alvoroço no arraial, né? Ele sacrificou a filha dele mesmo ou não? É. Aí eu vou apresentar duas linhas de pensamentos. Duas linhas de pensamentos. A primeira é que Jefté, Deus deu vitória para Jefté não é por causa do voto. Deus deu vitória a Jefté por causa da fé. No entanto, ele está lá na galeria de Hebreus 11. Você está entendendo? Por quê? Deus não se agrada de sacrifício humano. Você está entendendo? Então, por que Jefté, primeira linha de pensamento, por que Jefté então sacrificou a filha? Se lembra que Jefté estava junto na terra da idolatria. Jefté, depois que ele foi expulso da sua casa, dos seus pais, ele viveu no meio de um povo idólatra. E os idólatras sacrificavam os filhos aos deuses. Você está entendendo? Então, existe essa primeira linha de pensamento, que Jefté sim sacrificou a filha dele. Deus aceitou o sacrifício? Não. Porque Deus não aceita tal sacrifício. Mas mesmo assim ele sacrificou, porque ele estava impregnado com a cultura dos deuses pagãos. Entendeu? É que nem hoje tem gente que não passa embaixo de escada. Um gato preto passa na frente dele, ele só falta fazer o sinal da cruz. Sexta-feira 13 ele tem medo. Superstição. Eu acho que no Japão tem muita superstição, né? Por que é que os japoneses não entram com sapato dentro de casa? Isso. Mas a outra interpretação. A outra interpretação. Isso. Primeiro, sujeira, tatame. Segundo, você sabe disso, você mora aí no Japão. Eles acreditam que uns espíritos maus que estão na rua podem entrar dentro de casa pela sujeira. Depois dá uma... gambateia um pouquinho aí nas pesquisas aí. Tá limpa. O Terra Vermelha aí sabe também, ó, Sakamoto, que no Paraná o pé vermelho. Você é do Terra Preta? Então, o norte do Paraná, lá onde eu morei, terra roxa lá, terra vermelha, você tem que tirar o sapato, porque é terra vermelha, suja toda a casa. Né? Então,
Então, o primeiro é superstição, a crença dos deuses, pensamento dos deuses, acreditava-se que os deuses, né? Segundo, ele sacrificou a filha dele de uma outra forma. Como? Não deixando ela casar. Entendeu? Morresse virgem. Sacrificou o celibato dela, celibatária, como as freiras e os padres fazem, alguns, né? Celibato. Como Paulo optou, celibato. Que Jesus diz em Mateus 19 que alguns optam ao celibato por amor ao reino. Ou seja, é um voto de castidade. Você está entendendo? Então ele sacrificou a vida da filha em castidade ao Senhor. Então tem essas duas linhas. Pode ter mais uma ou outra, mas não foge muito disso. Entendeu? Na realidade, na área acadêmica, na área teológica, a gente não pode, que nem no caso, como a Bíblia não fecha o assunto, a gente não pode também fechar a doutrina, entendeu? A gente trabalha nessa área de hipóteses, de pensamentos, entendeu? Aí, para finalizar aqui, os juízes, Sansão. Os filisteus eram os opressores, 40 anos de opressão e 20 anos de paz. Sansão é aquele que Deus consagrou desde o ventre. Vocês lembram que a mãe dele não poderia dar luz a filhos? E isso está lá a partir do capítulo 13. Vai do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16. Se nós pegássemos juiz por juiz, detalhes por detalhes, nós ia ficar um mês só aqui falando da vida desses homens e mulheres. No caso de Débora, que foi uma juíza. Sansão, ele era da tribo de Dan, filho de Manoá, né? Não poderia gerar filhos, página 45. Aquele anjo manifestando-se a sua mãe, o falou que ele seria consagrado desde o ventre. Não rasparia a cabeça, não beberia comida forte, não se aproximaria de nenhum cadáver. Era o voto de nazereado. O nazireu não cortava cabelo. Jesus era nazireu ou não? O nazireu não poderia aproximar-se de morto. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Entendeu? Jesus, né? Na realidade, o voto de nazereado é bem diferente. Eram pessoas específicas mesmo que tinham esse voto. Não poderia cortar cabelo. Por isso nós acreditamos, e nós quebramos aqui uma fábula, um mito, que Jesus era cabeludo. Jesus não era cabeludo. Tem gente que acha que... Tem muito roqueiro que acredita que Jesus era cabeludo, por isso que ele é cabeludo. Barbudo, a barba era do comum dos hebreus. Uhum. Todos os hebreus eram barbudos. Todos barbudos. O voto de nazereado não podia cortar o cabelo mesmo. Jesus, ele tinha cabelo curto porque como que Paulo iria falar em Coríntios 11 que é desonroso o homem ter cabelo comprido se Jesus tinha cabelo comprido? Você está entendendo? Como que Paulo fala assim, é desonroso o homem ter cabelo comprido? Agora Jesus tem cabelo comprido, e aí? Jesus era judeu,
da tribo, né? Isso. Depois nós estudamos isso, introdução, né? Introdução Novo Testamento. Que depois do cativeiro nasceu os judeus, né? Cativeiro babilônico, né? Então, para nós finalizar, Sansão, ele foi um homem cheio de Deus, escolhido por Deus, o próprio Deus o gerou no ventre de sua mãe. Mas Sansão, ele desobedeceu quando ele matou um leão. Ele rasgou um leão. Segundo, as suas paixonites com as mulheres estrangeiras. Dalila é a mais conhecida, mas a Bíblia diz que ele dormiu com uma prostituta na cidade de Gaza. O pai dele deu conselho para ele, ele não obedeceu o que o pai falou. Então Sansão foi desobediência atrás de desobediência. E a última desobediência de Sansão foi quando ele falou que o voto dele de nazereado era o cabelo. Aí foi o ápice, quando Dalila cortou as 7 tranças dele. Eu tenho até uma mensagem intitulada As 7 tranças de Sansão. Quando ela cortou as 7 tranças dele, a Bíblia diz assim, ó: e o Senhor se retirou dele, e ele não sabia. Deus saiu dele, e ele não sabia. Tem muita gente assim, sabia? Acha que tem Deus e não tem. Deus se retirou, ó. Entendeu? É isso, rei Saul. Acha que tem Deus e não tem. Entendeu? E aí nós temos os desfechos finais. Que tem até essa fotinha aqui, ó. Do Sansão para derrubar o templo de Dagon, né? Aonde ele ficou escravo. Furaram os olhos e amarraram ele, né? Oi? O fim dele foi... Mas ele matou mais na sua morte que na sua vida, porque ele se arrependeu. Aí diz assim... Isso, última oração. Aí diz assim... Os últimos capítulos de Juízes retratam bem o cenário de Israel. Naqueles dias, a idolatria, a degradação moral e espiritual são evidenciadas, por exemplo, nas atitudes de Mica, um homem de Efraim, que abriu em sua casa um santuário com ídolos, fez de um filho dos sacerdotes e esperava com isso a aprovação do Senhor. Mica também é uma história interessante, tá no livro de Juízes, né? Um homem idólatra que tinha templos e imagens. Ele pagou um filho de Levi, um dos sacerdotes, ele pagou para que fosse sacerdote no seu templo. Complicado, né? Aí fecha-se todos os desfechos de Juízes, que cada um fazia o que queria. Mas sabe o que eu acho interessante nesse período de apostasia, nesse período de 300 anos, de tanta idolatria, de tanto erro, de tanto pecado, de tanto aquilo que só Deus para ter misericórdia? Entra o capítulo 4, a história de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Por que Ruth? Tudo leva-nos a crer que o período de Ruth, período dos juízes, que nem diz aí no 4.1, a autoria do livro de Ruth, tudo leva a crer que o autor do livro de Ruth foi o profeta Samuel também. O profeta Samuel foi que escreveu e relatou a história de Ruth. Ele que escreveu o livro de Ruth. Qual é o cenário do livro de Ruth? Página 52. O cenário do livro de Ruth diz assim, ó, que Elimeleque de Belém deixou a sua terra para habitar nos países vizinhos de Moabe. Consigo ele levou a sua esposa
Irmãos, dá uma mensagem isso aqui. Meu Deus. Dá uma mensagem porque, eles deixam a casa do pão, porque estava passando fome lá, para ir para Moabe, terra da maldição. Leva sua esposa Noemi e seu filho Malom e Quilion. Moabe, terra da maldição, 80 quilômetros de distância de Moabe até a cidade de Belém. Mas Moabe era terra de maldição. Por que terra da maldição? Porque quando os filhos de Israel eles estavam passando para Canaã, os moabitas eles serviram de pedra de tropeço. Eles serviram para atrapalhar. Se lembra do rei moabita que usou até o profetinha Balaão? O rei Balaque. Então, Deus havia colocado ali sobre Moabe uma maldição que deveria prevalecer ali por um período de 10 gerações. Por 10 gerações. 10 gerações eles seriam amaldiçoados. Então, quando Elimeleque, eles descem para a terra amaldiçoada, o que acontece? Os 2 filhos deles casam com 2 moabitas. Uma é Ruth, a outra Orfa. Orfa ou Ofra? Orfa, né? Orfa. Então, aqui se nós formos pregar isso aqui, dá para pregar muito. Por ele sair do lugar da bênção, foi para o lugar da maldição, sem direção de Deus, os 2 filhos dele casaram com 2 mulheres ímpias que não era para casar. Se lembra que nós aprendemos? Que era para se casar israelita com israelita, com uma das 12 tribos. Não poderia casar com estrangeira. Que comunhão há entre a luz e trevas? Paulo diz isso lá em Coríntios. Ou seja, quem serve a Deus tem que casar com quem serve a Deus. Vamos falar numa linguagem aqui que o pastor Cláudio Duarte falou recentemente, até numa das suas entrevistas, dizendo assim, católico casa com católico, espírita casa com espírita, crente casa com crente. Agora um crente quer casar com uma espírita, vai dar problema. Primeiro, está em desobediência à palavra. E se está em desobediência com a palavra, Deus não age, Deus não opera, Deus não está. Entendeu? A gente vê situações aí de que quando um filho de um crente casa com uma menina ímpia, só dá problema. Né? Pois bem, a Bíblia diz que Elimeleque morreu. O marido de Noemi. Passando-se poucos dias, quem que morre? Os filhos. Agora tem 3 viúvas na família. Aí o que Noemi faz? Noemi diz assim, vamos fazer o seguinte, voltem para suas famílias e para os seus deuses. Porque existia isso estava na lei, nós aprendemos isso, que quando alguém morria e não tinha filhos, e tinha irmão mais novo, deveria se casar com o irmão, para continuar a sua linhagem. Mas só que não tinha mais filho, tinha morrido o marido e os 2 filhos, 3 viúvas. Mesmo que Noemi casasse para gerar um filho, e esse crescesse e desposar uma das 2, ia demorar muito, não tinha como. Então o que Noemi faz?
Fala para as duas: voltem para suas casas e para os seus deuses. O que Orfa faz? Beija Noemi e volta para sua casa, para sua família e para os seus deuses. Capítulo 1, verso 14. E o que Ruth faz? Ignora e diz: não, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei. Onde tu morreres, morrerei. Entendeu? Aí o que acontece? Todo caso tem uma exceção. A conversão de Ruth é exceção. Ruth se converteu ao Senhor, Deus de Israel, Yahvé. Houve uma genuína conversão de Ruth. Entendeu? Então, por causa da conversão de Ruth, eu creio que a sogra falou muito bem do Deus de Israel e a sogra dava testemunho disso. Que a Ruth se converteu de verdade. Entendeu? Então ela diz assim: não, eu conheci esse Deus aí, e o seu Deus é o meu Deus. Eu não vou abandonar esse Deus. Entendeu? Agora as duas voltam para onde? Casa do Pão, Belém. Mas o que sobrou para Ruth? A viuvez, respingar. E o que é respingar? É pegar os restantes da colheita. Que nós aprendemos, você lembra? Deuteronômio 24:19? Alimentar as pobres, as viúvas, os desamparados. Os mais ricos deixavam as sobras das colheitas. Você está entendendo? Então isso que aconteceu na época de Ruth. Ruth, ela foi respingar. Ruth, ela foi buscar alimento para ela e para a sogra, sustentar a sogra, honrar a sogra, queria o bem da sogra, amava a sogra. Entendeu? Aí ela foi na onde? Ela foi até o campo de quem? Campo de Boaz. E quem era Boaz? Filho de Raabe. Ó, para você ver como Deus opera poderosamente. Boaz viu aquela moça. Boaz viu que ela era dedicada, que ela era esforçada, que ela tinha... E ficou sabendo, ela é nora de Noemi. É nora de Noemi, sim. E o que Boaz faz? Boaz chama os seus empregados e diz para que ninguém tocasse nela ou violasse ela. Por quê? Havia também, nesse tempo e nesse período, homens que se aproveitavam dessas mulheres e estupravam e abusavam das mulheres, que já sendo humilhada de pegar as sobras, as respigas, de padecer necessidade, já estava sendo humilhada por isso, ainda vinha homens e estrupavam essas mulheres. Era bonita, porque o próprio Boaz, ele... cresceu o olho nela, né? Caiu de propósito. Não, se fosse feia, ele ia... né? Mas aí o que acontece? Aí tem um casamento, 4.4. O casamento, porque na realidade o remidor, o único... tinha um remidor. O Champlin diz assim, ó, tá na página 54. Quando uma pessoa qualquer, pressionada pela pobreza, via-se na iminência de vender suas terras
era o dever do parente remidor intervir e redimir a propriedade da família. Igualmente, se alguma pessoa vendesse como escrava, a fim de saldar uma dívida sua, o parente remidor estava na obrigação de saldar a dívida do parente. Entendeu? Então, tinha um remidor. No tocante ao remidor, o que acontece? O remidor deveria remir. Remir quem? Ela é viúva, passa necessidade, estado de pobreza. Qual é o parente mais próximo para redimir? Fulano de tal. Aí a Bíblia diz que Boaz, ele foi até o remidor, mas esse remidor não quis remir, porque ele já tinha esposa, já tinha sua vida, ele não quis. Aí ele passou a vez para Boaz. Aí nós entramos no casamento de Ruth com Boaz. E diz, tá assim, ó. A estratégia logo traçado por quando Ruth é orientada a lavar-se, ungir-se e vestir-se, a fim de que deitasse aos pés de Boaz. A eira, Ruth 3:2, era um espaço onde os grãos eram colocados no chão, a fim de serem pisados e separados por palha. Ruth deveria descobrir o pés de Boaz e deitar-se próximo a ele. Essa atitude simbolizava submissão e, ao mesmo tempo, uma cobrança por uma tomada de decisão referente ao papel do remidor. Após comer e beber, Boaz foi repousar e Ruth agiu conforme a orientação que lhe fora passada. Ao acordar pela manhã, pela madrugada, Boaz se deparou com uma mulher e, assustado, perguntou quem era. A nora de Noemi apresenta-se e pede-lhe que estendesse a sua aba. Esse pedido denota o quanto ansiava por sua segurança e proteção. O fato de dizer, tu és meu remidor, demonstrava o desejo de casar-se, ser amparada por Boaz. O elogio de Boaz vem em seguida, pois Ruth não procurou um homem mais jovem para se casar, e ele a chama de mulher virtuosa. A bênção da maternidade alcançou Ruth, e ela bendiz a Noemi, que já era mais amargurada, e por esse acontecimento a moabita Ruth entrou pela linhagem real, pois foi bisavó de Davi, o futuro grande rei. Ou seja, pelos conselhos da sogra, dentro de uma cultura em que eles viviam, o que ela fez? Ela agiu conforme a sogra orientou. Boaz admirou, porque ela poderia achar um outro. Ela era viúva, ela estava livre para casar com quem ela quisesse. Poderia achar alguém bem mais jovem que ela. Mas ela, em submissão, em honrar a linhagem, em honrar a sogra, ela foi estrategicamente, foi até Boaz. Se deitou, como nós fizemos a leitura, próximo a ele, descobriu a ele. E fez todo aquele rito para tomar posse da bênção. Ela ousou, embora ela foi humilde, mas ela foi humilde na ousadia. Entendeu? E às vezes nós não tomamos posse da bênção porque nós não ousamos em Deus. Nós não ousamos em Deus. Entendeu? Não ousamos a entrar na presença de Deus como nós deveríamos entrar. E Ele nos convida. Aí às vezes nós perdemos a bênção. Porque nós não ousamos, como Ruth ousou e foi abençoada. Amém? Capítulo 4, alguma dúvida? Quando você lê a genealogia de Jesus, ela está lá. Ela é bisavó do rei Davi. Bisavó. Aí está o capítulo 5, Samuel. Fala porque o teu servo ouve. Hoje é assim, ó.
ouve o que teu servo fala. Hoje ninguém quer ouvir o que Deus quer falar, né? É, né? Amém. Mas o que antecede a vida de Samuel, nós temos que falar da sua mãe e do seu pai, né? Aí diz aqui, Eucana, cujo nome significa Deus se apossou, né? Ou Deus criou. Eucana, tudo leva a crer que ele pertencia à família dos levitas, a descendente de Levi. Por isso que Samuel poderia ministrar no templo. Você está entendendo? Para Samuel ser sacerdote, naquela época dependia da linhagem. Então tudo leva a crer que Eucana pertencia à linhagem. Como nós sabemos, ele era casado com Ana e com Penina. O nome Ana significa graça, né? O nome Ana significa graça. E naquela época havia um costume em geral, não era um costume muito aceito por Deus, mas eles tinham esse costume de que quando uma mulher não tinha filhos, ele poderia contrair núpcias com outra mulher para gerar filhos. Entendeu? Aí o que acontece? Penina havia dado filhos a Eucana, mas Ana era estéril. Por esse motivo, constantemente era ridicularizada, humilhada por sua rival. Porque geralmente era chamada de segunda esposa, Penina. Porque na realidade a Bíblia diz que Eucana amava Ana mais do que Penina. No entanto, ele dava porção excelente do sacrifício. Ele mesmo diz, porventura não sou eu melhor do que muitos filhos? Então, na realidade, ele amava mais Ana do que Penina. Penina, sabendo disso, afrontava Ana. Entendeu? Mas o que acontece? Ana, ela foi para onde? Diz aqui, no 5.3. Isso. O milagre chega. Como que o milagre chega? O que Ana faz? Ana, ela vai para a oração. No entanto, o nome Samuel significa pedido ao Senhor. Ela vai para a oração, ela vai orar. Ela não vai brigar. Ela não vai brigar com Penina. Ela não vai bater boca com Penina. O que ela faz? Ela vai orar. E nessa oração nós conhecemos bem que o sacerdote Eli estava bem ruizinho, achou que ela estava bêbada, né? Mas ela não estava, ela estava amargurada no espírito. Mas ele solta a palavra, que o Deus de Israel conceda a sua petição. Aí o texto diz aqui do livro que ao conhecer Eucana a Ana, ela engravidou de Samuelzinho. Samuelzinho nasceu, ela fez o voto, né? Se o Senhor abrir a minha madre, né, ela iria devolver. Com 3 anos, Samuelzinho foi entregue ao templo. Nós já vamos falar sobre isso, né? Mas a espiritualidade naqueles dias era péssima. Por quê? O sacerdote ali estava cego, os filhos dele bagunçava tudo, os filhos deles estavam se prostituindo no templo, Ofni e Finéias. A espiritualidade estava mal, indo de mal a pior. Deus chama o menino Samuel, né? No entanto, Deus chama ele por várias vezes, né? Por 3 vezes. Ele não entende, vai até Eli, ele diz, fala porque o teu servo ouve. Aí o que acontece? Deus fala com Samuel, revela o que vai acontecer, e logo em seguida a arca é tomada e os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias,
eles morrem e a arca é tomada e o sacerdote cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Porque que nem diz aqui o livro, os guerreiros da antiguidade tinham hábito de levar os seus deuses em símbolos para a batalha, e eles acreditavam que essa atitude trazia êxito contra os seus opositores. Eles acreditavam que levando a arca que simbolizava a presença de Deus, Deus iria pelejar, mas só que eles estavam em pecado e Deus não pelejou. Aí o que acontece? A arca foi tomada, a arca foi tirada. Aí a Bíblia diz que muitos homens morreram naqueles dias. Por causa do quê? Por causa da infração desses dois sacerdotes. O menino foi lá, levou a notícia a Eli, no entanto está até na imagenzinha aí, né? A arca é tomada e Ofni e Finéias morrem. Tem até a imagem, depois vocês vão ver, de um sacerdote caindo da cadeira e ele morreu. Aí a mulher de um deles estava grávida, sentiu dores de parto. A esposa de Finéias deu à luz. Quando soube da morte do seu esposo, é tomada a arca e em seguida ela faleceu. O bebê recebe o nome de Icabô, que significa em hebraico foi-se a glória de Deus, aludindo que foi tomada a arca do Senhor. A arca foi tomada, a arca foi tirada, a arca foi levada para onde? Para o templo de Dagon. Quando chega no templo de Dagon, e vocês, não sei se vocês se lembram lá, que a estátua cai e se despedaça. Por quê? Porque somente há um Deus. Aí acontecem muitas coisas lá no período em que a arca está na terra dos filisteus. A Bíblia diz que houve hemorroidas, furúnculo e inchaço. Está aqui na página 62. Hemorroida no povo. Aí o que eles fazem? Nós não queremos a arca não, a arca para nós não serve. Porque a presença de Deus no meio dos idólatras não serve. Não. Aí diz aqui na página 63 que eles colocam num carro novo com 2 vacas para levar a arca e colocar uma grande quantidade de oferta. Aí a Bíblia diz que as vacas chegam até as cidades fazendeiras de Bet-Semes, que na realidade é uma cidade levítica. Mas a história também diz que eles eram exaltados e orgulhosos. E eles abrem a arca. Quando eles abrem a arca, 50.070 homens morrem. 50.070 homens morrem. Até que a arca depois é levada para a terra de Quirat Jearim. E depois segue a sequência da arca, que já é uma outra história, né? Aí no 5.7 nós temos os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel diz aqui, a autoria dos livros no entanto, é anônima, embora uma visão tradicional antiga atribui a escrita deles ao profeta Samuel, Natã e Agade, e os registros entre os séculos 11 e 10 depois de Cristo. Passa-se o período do livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Aí diz aqui, na página 64, esses livros não têm o propósito estritamente histórico, isto é, não são apenas histórias e livros biográficos, embora certamente incluem nas datas dos biográficos. O objetivo principal e teológico, assim como em Gênesis, apresenta a história do início da aliança de Abraão. Samuel aborda a história da instituição da aliança davídica, 2 Samuel 7, a ênfase dessas obras, consequentemente, da própria aliança e o desenvolvimento do conceito adequado da autoridade divina. E acaba-se a unidade 1 desse livro acerca dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, que discorrem